Fala pessoal, Ricardo na área. Hoje nós vamos fazer um giro de notícias aí. Vamos falar de 3 patrocínios que o São Paulo está fechando. Vamos detalhar um pouco aqui. Vamos falar também sobre como anda a recuperação do Arrascaeta, do Luiz Araújo. E também sobre o Wellington, né? Não deu certo a venda. Vamos também explicar um pouco aqui sobre isso daí. E também centroavante. São Paulo que anda atrás de centroavante precisa, né? A gente já tinha comentado sobre isso. São Paulo precisa de um substituto para o Caleri. Então fica até o final aí que tem bastante informação. Pessoal, falando sobre os 3 patrocinadores que o São Paulo está fechando, um deles é a New Balance, né? A gente já tinha comentado aqui sobre a saída da Adidas, né? A Adidas que não deu certo no São Paulo, eles cometeram muitos erros, isso irritou demais a direção do São Paulo, irritou demais os torcedores também, porque eles deixaram a desejar, né? Tanto em propaganda, em venda de entrega de uniformes, de camisa, enfim, foi muita coisa errada. São Paulo encerrou ontem, já tinha avisado, né, através das redes sociais, e hoje anunciou a New Balance que vai pagar mais do que a Adidas pagava por ano, mais de 15 milhões por ano, né? É uma empresa norte-americana que hoje patrocina o Bragantino. O contrato com o Bragantino encerra no meio do ano e não deve ser renovada. Então a New Balance vai ficar com o São Paulo aqui no Brasil, entre outras equipes no mundo, né? Tá espalhado em vários países aí. Beleza? Falando de outro patrocínio, pessoal, a Demicon, que é uma empresa de imóveis, entre outros automóveis também, né? Eles vão estampar a camisa do São Paulo, né? Agora nessas finais, né? O primeiro jogo agora contra o Flamengo já vai estar o logotipo da Demicon na camisa. Eles que vão não falar em valores, né? Mas a verdade é que eles vão estar em placas, em mídias no Morumbi, em camarotes corporativos, enfim. É mais uma grana que está entrando aí. E também tem uma outra empresa, que é empresa de placas, né, para anunciantes no Morumbi. Eles vão injetar no São Paulo cerca de 100 milhões de reais. Esse contrato que vai valer de 2025 a 2029. Então São Paulo fechando mais essa parceria aí. Importante essa grana toda aí para o São Paulo poder movimentar, não depender tanto de venda de jogadores. Falando em venda de jogador, o Wellington ontem a gente tinha noticiado que tinha sido vendido, realmente tinha fechado com o CSKA de Moscou. Mas na última hora o Wellington já estava pronto para viajar, fechar contrato, assinar o contrato com o time lá da Rússia. Não deu certo. São Paulo que ia receber entre 39 milhões e 41 milhões de reais. Não deu certo porque não deu tempo deles enviarem a documentação. São Paulo não confiou, né, na viagem do Wellington assinar o contrato, sem a assinatura do contrato, os documentos enviados, enfim. Ultrapassou o tempo de janela, o horário, né? Que fechava meia-noite, e aí o Wellington permanece no São Paulo. Eu acho importante, São Paulo não pode perder jogador agora, nas finais, né? A gente sabe que o São Paulo agora tem muitos jogos, e se machuca um jogador, por exemplo, o Caio Paulista que está voltando. A gente não pode depender do Patrick Lanza. O Patrick Lanza foi um grande jogador, um menino bom de bola ali no juvenil, né? A bola parada dele é muito forte, mas ele é jovem ainda, não está integrado totalmente no profissional, né, ambientado. Ele precisa daquele tempo de ambientação, de treinamento, de experiência para poder jogar como titular. Então, é importante o Wellington ficar, só que acontece o seguinte: o Wellington tem contrato com o São Paulo até final de 2024. Se o São Paulo não vendê-lo até a metade do ano que vem, praticamente perde o Wellington de graça. Por isso que o São Paulo está meio que forçando uma venda aí para pegar uma grana. Tá certo? Então, assim, é claro que a gente não quer que o São Paulo venda jogador, né? Principalmente agora, no meio da temporada. Mas, se passar muito tempo e não vendê-lo, vai entregar de graça, ele já vai poder assinar contra o clube. É uma pena, né? Esse tipo de... O São Paulo tem mania de criar o jogador, né, gastar um dinheiro com o jogador, e depois, quando o jogador está começando a chegar no seu auge, né, ele está com 23 anos, o São Paulo acaba perdendo o jogador. Já perdeu vários. Isso aí é problema de
não consegue fazer um contrato bom com o jogador, com o empresário, e acaba perdendo de bobeira, né? Mais um jogador que o São Paulo praticamente vai perder aí se não vender até metade do ano. Falando agora, pessoal, sobre centroavante, né? O São Paulo que tá atrás de centroavante, a gente sabe que escasso essa posição, não tem muito centroavante aí no mundo, ou pelo menos aqui na América do Sul. Então o São Paulo tá tentando encontrar um substituto aí para o Calleri, pelo menos quando se ausenta, né? A gente sabe que o Erickson não vai ficar no São Paulo, ele não tem não tem experiência, não tem categoria para jogar no São Paulo, né? Então ele deve sair. O Alexandre Pato também, o São Paulo está fazendo uma avaliação e provavelmente ele não fique para o ano que vem, porque o Dorival não pôs ele para jogar, ele também não conseguiu cavar o espaço dele ali no dia a dia e provavelmente o Pato não fique o ano que vem. Então o São Paulo está atrás de centroavante. O Brenner, lembra do Brenner? O Brenner que está na Udinese, né? O Brenner que jogou no São Paulo, no Fluminense. Ele está fazendo tratamento no São Paulo porque ele machucou a perna na Itália, né? Deve ficar 4 meses afastado. Ele chegou ao Brasil, está no São Paulo fazendo tratamento. E o São Paulo está... a gente sabe que quando surge esse tipo de notícia, sempre tem alguma coisa no fundo, né, disso aí. Então a gente não sabe se o São Paulo vai conversar com o Brenner, mas fato é que quem o São Paulo realmente tem conversado é com o William José do Real Betis, né? O William José que jogou no São Paulo, foi formado no São Paulo, hoje é ídolo lá na Espanha. Mas o São Paulo negociou com o William José, iniciou uma conversa, mas a verdade é que o William José atualmente disse que não tem intenção de sair da Europa. Tá certo? Falando da recuperação do Arrascaeta e do Luiz Araújo agora, pessoal, o Arrascaeta tá treinando já no campo, tá correndo, o Luiz Araújo também tá correndo, mas a informação que a gente recebeu, né, foi de que o empresário até do Arrascaeta conversou, né, e soltou até uma nota aí, não sei se foi por quê, não sei, mas foi o seguinte, ó, foi perguntado, né, se ele vai ser poupado ou vai jogar. Então abre aspas aqui, ó. Ele conversou com o atleta que disse estar se sentindo bem para o duelo, todavia o departamento médico do Flamengo ainda está analisando com calma a situação, já que não quer forçar o músculo e acabar piorando a lesão. Existem duas possibilidades. A primeira é de que a Arrascaeta seja liberado pelos médicos e integre o banco de reservas no Maracanã, no primeiro jogo. E a segunda chance é que o São Paulo não utilizaria ele no primeiro jogo, poupando ele para jogar 100% o segundo. Então, assim, a gente sabe que a chance dele jogar o primeiro jogo no Maracanã é muito pequena. Eles estão com medo de colocar o Arrascaeta para jogar e ele tem uma nova fissura no músculo, né, posterior da coxa, e não possa jogar o segundo. Então eles provavelmente vão preservar o Arrascaeta no primeiro jogo, ele não deve nem ir para o banco de reservas para ele poder estar apto a jogar no Morumbi. No Morumbi sim, ele provavelmente jogue, mas a gente sabe que a condição física dele não vai ser das melhores, tá certo? Então, falando sobre o Arrascaeta, o Luiz Araújo é a mesma situação, né? A gente sabe que o Luiz Araújo teve praticamente a mesma lesão, então só a gente está aqui atualizando a informação dos dois. Pela 26ª rodada do Brasileirão, pessoal, Vasco e São Paulo, que a gente tinha noticiado aqui também que o Ministério Público colocaria o jogo no Mané Garrincha, já que o São Januário está interditado por conta daquela briga generalizada que aconteceu dentro e fora do estádio, dia 22 de junho contra o Goiás. Eles voltaram atrás e foi feita uma pressão, né? O Vasco fez uma pressão grande e o Ministério Público liberou o São Januário. Então Vasco e São Paulo da 20ª rodada do Brasileirão, que vai acontecer no dia 7 de outubro, vai acontecer no Rio de Janeiro, em São Januário. A gente sabe que o clube ele responde pela torcida. Então não adianta o Vasco fazer pressão em cima, porque isso aí é problema, não pode acontecer esse tipo de problema, é problema grave. Né? Briga dentro do campo, incita torcedor, aí torcedor briga no estádio, depois briga lá fora, né? A gente sabe que não pode acontecer isso aí. E o clube responde sim pela torcida. A torcida que haja de melhor forma, né? E depois não adianta correr atrás porque vai ser punido. Beleza? As informações de hoje são essas. Quem gostou, deixa aquele joinha pra gente aí que ajuda bastante. Grande abraço.